Petioporã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Nesse episódio, uma entrevista com o jornalista de A Tribuna, Sandro Tadeu. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta a curtir episódios inéditos, um bate-papo sobre política na sua plataforma predileta de áudio e também assistir às nossas entrevistas em vídeo no blog litoralvotoavoto.com.br e no canal do YouTube e do Facebook da BTV Bertioga. Sandro Tadeu, jornalista de A Tribuna. O Sandro escreve uma das colunas mais comentadas assim do meio político, contribui, escreve, ele vai explicar pra gente o papel dele na Tribuna também. E é uma alegria, começamos esse podcast, Sandro, para te dar as boas-vindas, para fazer um bate-papo de política com todas as cidades do litoral e com os colegas jornalistas também das cidades que cobrem, que tomam café na padaria da cidade ali e escutam a política do dia a dia. Petioporã, bem-vindo, Sandro. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ale? Obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar conversando com você, um colega querido, e falar sobre política também, que eu acho que isso é muito saudável nos dias atuais. Ô Sandro, queria que você contasse um pouquinho primeiro da sua história profissional. Vamos lá. Então, eu me formei em jornalismo em 2006, na faculdade da Universidade Católica, aqui, fiz jornalismo. Logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa revista especializada em Porto, que tinha uma sede aí em Bertioga, que era a revista Porto S.A., que era relacionada ao Jornal da Baixada, né? Que era do José Correia, né? Vou te interromper. A gente perdeu o Correia para a Covid esse ano, então desculpa não perder essa deixa. Trabalhei no Jornal da Baixada com ele também uma temporadinha. E só para não perder aqui a deixa. Vai lá, Sandro. Não, é verdade, foi uma grande perda. Muitos colegas, né? Sim, vários começaram trabalhando lá, né? Era um projeto bem legal, bem bacana. E aí, em julho de 2008, houve uma parada nesse projeto e aí eu fui convidado para entrar na Tribuna. Então, desde julho de 2008, eu ingressei no jornal A Tribuna, inicialmente cobrindo a parte de política, porque a gente estava bem no meio das eleições. Enfim, eu trabalhava na editoria de cidades, né? Que é o principal caderno do jornal, né? E depois fiquei 2 anos e meio atuando na área de saúde pública, fiquei fazendo esse tipo de cobertura, e a partir de 2012 eu voltei a cobrir mais essa parte de política apenas na reportagem. E a partir de dezembro de 2018 eu comecei a assinar a coluna Dia a Dia, que eu até brinco que ela é uma corrida de revezamento, né? Porque é uma coluna mais tradicional que a gente tem aqui, né? Dos jornais aqui da região, e cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito, né? E eu tenho a honra de estar contribuindo hoje com a coluna, né? É uma grande responsabilidade. Nossa, eu tenho tantas perguntas para te fazer, Sandro. Eu vou começar pela coluna, eu vou de trás para frente, tá bom? Vamos lá. O pessoal te dá cavadinha, quer que você publique as coisas. Eu queria que você falasse do seu processo de apuração da coluna, como que ele funciona, né? E se tem uma galera que fala, oi, Sandro, tudo bem, estou aqui. Fala um pouquinho, por favor, da produção e desse bastidor da coluna, por favor. Eu sempre tive o hábito de ler o Diário Oficial, né? Porque quando eu era estudante mesmo, eu trabalhei como estagiário na Prefeitura de Santos. Então, eu comecei a entender um pouco melhor sobre a administração pública quando eu estava ali na Secretaria de Comunicação, e antes mesmo eu tive uma passagem durante alguns meses na Secretaria de Assuntos Comunitários, Ação Comunitária, aliás, que hoje é a área de desenvolvimento social. Então, eu sempre tive o hábito de ver o Diário Oficial, e ali a gente encontra muitas notícias que não têm a cara de notícia, e aí é isso que a gente tem o nosso olhar quanto jornalista de captar ali aquela mensagem, né? Então, eu tenho sempre tive esse hábito de ler o Diário Oficial, não só do Estado, não só de Santos, né, mas das prefeituras como um todo, e também do Diário Oficial do Estado. E ali eu conseguia cavar algumas pautas, a gente consegue pegar alguns assuntos interessantes que aí a gente vai destrinchando, né, com as prefeituras, com o poder público, com especialistas do setor, né? Então, esse é meio que uma obrigação diária. E a gente também tem que acompanhar o noticiário, ver até o que outros colegas estão dando, acompanhando, que às vezes algum assunto que é levantado ali,
é algo que já foi discutido na Câmara, que já foi discutido na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, e aí a gente vai fazendo essa rede, né? E, por outro lado, também, a gente tem muitos colegas que abastecem a gente com algumas informações, algumas são mais interessantes, outras não, né? Porque o espaço da coluna, ele é limitado, ali são mais ou menos umas 12, 13 notas por dia, né, que eu tenho que dar. Então, aí a gente tem que ver o que é mais apetitoso, né, o que pode render uma polêmica maior e tal, e sempre mantendo o equilíbrio, né, em relação a partidos, às cidades, porque isso é algo que eu prezo bastante desde que eu assumi a coluna, né, porque eu já tive outros colegas que priorizavam muito o cenário de Santos, e eu tenho por hábito, assim, por gostar muito de acompanhar a região metropolitana como um todo, pegar notas de políticos, de fatos relacionados a Peruíbe, Bertioga, enfim, de todas as cidades aqui da nossa região. Ó, quando você coloca um vereador de uma cidade com menos habitantes na sua coluna, a assessoria adora, viu, Sandro? O pessoal comemora e faz... É evidente quando é uma notícia boa, porque você não faz só elogios, né? E aí a minha segunda pergunta. A coluna tem espaço para crítica? Como é a crítica dentro da coluna? É claro que é uma coisa muito classuda, né? Assim, dentro de um... Às vezes, do jornalista mostrar um fato, ele já está botando o fato a ser examinado, né? Como funciona? Sim. Você tem você tem que submeter a coluna, tem um conselho que lê primeiro antes de ser... Um bastidor, assim, porque isso é muita coisa, cara. 13 notas por dia, gente. Não sei que hora que esse homem dorme, viu? Às vezes, bom, o WhatsApp, minha esposa sabe bem, às vezes é mensagem de madrugada, de manhã cedo, 6 horas da manhã, assim, não para, né? Isso é muito rotineiro, né? Assim, basicamente a coluna eu faço e depois passa pela aprovação pelo crivo do editor-chefe, né? Que agora a gente está com um novo editor-chefe no jornal, que é o Alexandre Lopes, que eu acho que muita gente deve conhecer, e passa pelo crivo dele, né? Então, assim, normalmente é isso, viu, Ale? Assim, e as notícias, né? Eu acabo procurando, eu não gosto muito, para falar a verdade, assim, de tripudiar em cima de um político, né? Porque, assim, a classe política, eu vejo que ela é muito criticada, de uma forma geral e tal, mas eu também tenho a percepção que são poucas as pessoas que acabam tendo uma visão crítica, que acompanha o dia a dia da Câmara, da sua cidade, do parlamento. Então, às vezes, são críticas muito vazias, como, por exemplo, né, a Câmara de Santos. Câmara de Santos, você tem vereadores que atuam nas mais variadas frentes, né? Você tem aquela bancada da bala, como o pessoal, que são vereadores que assumem essa questão da segurança, você tem vereadores que com um olhar mais voltado ao social, que tem um olhar mais voltado à saúde, à educação, então tem gosto para tudo, né? Então, eu acho muito leviano essas críticas, que a Câmara não faz nada, que os políticos não fazem nada, mas é que as pessoas também não param e acabam vendo, assim como acontece de uma forma geral, viu, Ale? Com a imprensa de uma forma geral. Porque a imprensa é tudo igual, hoje o jornalista virou um saco de pancada, enfim, a gente é muito hostilizado na rua, né, nas coberturas, enfim, né? Então é muito complicado isso. É a demonização da política e da mídia. Se eu chamasse o marqueteiro publicitário agora, o diabo levantava do réu, viu, Sandro? E por isso que a gente criou esse podcast, para ter essa oportunidade de bater um papo com os colegas e com deputados, vereadores, estão todos passando por aqui, mostrando o seu ponto de vista dos assuntos, essa pluralidade que você citou muito bem também. O Sandro Tadeu, jornalista da Tribuna, gente, eu vou confessar, você que está escutando o nosso podcast, eu coloquei a Tribuna de Santos, eu lembrei daquele jornal da minha mãe que eu bagunçava todo de domingo, aquele jornal grossão, e eu queria te pegar essa deixa. Ô, Sandro, como é ainda fazer um impresso? Eu trabalhei no impresso até uns 5 anos atrás, eu ainda estava imprimindo jornal, não vou mentir para você não. Como é ainda escrever para jornal? Seus amigos brincam? Não sei se você tem filho pequeno, se ele olha e fala, pai, o que é isso aqui? É papel? Onde que sobe a tela desse negócio? Fala pra gente, Sandro. Porque é claro que vai pro digital a coluna, né? Mas vocês ainda têm um jornal impresso mais respeitado e lido da região, né?
Sim, sim. Você até falou de filho, eu tenho um filho de 4 anos, né? Então ele está acostumado a ver livros e tal, ver alguma coisa, né? Mas e é diferente, né? Mas hoje, nessa geração onde tudo é na telinha, com tablet, com celular, realmente eu falo, mas não tem vídeo, não tem movimento, né? É engraçado isso, né? E o dia a dia é bem interessante, porque ele é uma das partes do jornal que ainda não está online, né? Então a pessoa que é assinante, ela tem que abrir o jornal, a versão impressa para ler, não tem uma seção específica no site, né, para você ver o dia a dia. Então, eu recebo relatos de muitas pessoas que acabam comprando o jornal por conta do dia a dia, né? Isso é muito legal, né? E tem uma repercussão muito bacana, assim, não somente aqui na Baixada, né, mas também fora. A gente sabe que o dia a dia ele está no Clipping, né, que o Clipping é um relatório, né, de todas as matérias, notícias relacionadas a um governo, e isso aparece, né, no Clipping do Palácio dos Bandeirantes, dos ministérios lá em Brasília e tal. E isso é bacana, né, que valoriza o teu trabalho também e te dá o peso dessa responsabilidade, né, que não dá para a gente chegar e colocar qualquer coisa ali, né, preencher qualquer espaço. Exige todo um cuidado, tem que ter todo um critério para a gente abastecer, até com uma forma de respeito, né, aos nossos leitores, né? Sandro Tadeu, jornalista de A Tribuna. A Tribuna é um jornal de Santos, você que escuta o nosso podcast aí, essa mídia global, né, de qualquer lugar do Brasil. Santos é uma das cidades da Grande Bertioga, você que não é aqui da região. Tem Bertioga e tem Santos, Guarujá, Cubatão, mas também no litoral sul vocês têm uma presença muito importante, né, Sandro? Sim, sim, a gente já teve uma presença maior na Tribuna, né? Até mesmo antes de eu entrar no jornal em 2008, a gente tinha uma sucursal que ficava em Itanhaém. Então, isso facilitava um pouco melhor, né? As interações, as pautas relacionadas ao Litoral Sul, até mesmo ao Vale do Ribeira. Depois, quando eu já entrei no jornal em 2008, essa sucursal ficava na Praia Grande. Então, o repórter de Praia Grande tinha essa abrangência até o Litoral Sul, até o Vale do Ribeira, né? E na coluna também é uma forma que a gente tem de se aproximar com esse público, né, que consome bastante informação política, né, como você bem falou, né, Ale, assim, na política não está somente em Bertioga, em Santos e São Vicente, ela está e acontece de forma muito rica, né, e muito particular também nessas cidades do litoral sul, né, então é importante que a gente tenha sempre essa antena ligada, né? Não dá para a gente ficar, apesar do jornal estar sediado em Santos, né? Ficar em Santos, a gente não, eu pelo menos eu não acho que é correto a gente ficar focalizar tudo, concentrar tudo em Santos, né? A gente tem que ter esse olhar regional, até porque a gente está numa região metropolitana. Sandro Tadeu, jornalista de A Tribuna. Sandro, eu queria te perguntar sobre política nacional. O que você pensa dessa polarização, dessa brigaiada? Como que você vê? Se você já perdeu amigo no churrasco, imagino que isso deve refletir bastante, inclusive, no seu trabalho. Você falou que você não está com a coluna linkada direto. Eu acho que é até bom, viu? Porque tem um pessoal que é super apaixonado, assim, os haters, né? Que perseguem jornalistas e tudo mais. O que você pensa dessa polarização, Sandro? É muito ruim, né? Não dá para a gente ficar discutindo Fla-Flu, discutindo política como se fosse um Fla-Flu, né? Eu acho que a gente teve até um exemplo recente, né? A gente teve a morte do Bruno Covas, né? Que considerado um grande político, né? E teve uma disputa muito acirrada com Guilherme Boulos, né? No segundo turno da eleição de São Paulo, e ele comentando, né? Assim, até durante esses bastidores que muitas vezes o público não vê. E o Boulos até num determinado dia, num debate que teve na TV Cultura, né, no Roda Viva, e ele até brincou com o Bruno, ele falou, caramba, Bruno, eu estou mais vendo você do que a minha esposa, né? Então, essas coisas do dia a dia que a gente que acompanha a Câmara, a Prefeitura, sabe, né? Os vereadores, os políticos e tal, eles, óbvio, não são todos que têm essa coisa de um ódio pelo outro e tal. Na maioria das vezes, eles têm uma relação cordial, uma relação bacana, né? Obviamente tem as suas diferenças por questões ideológicas, entre outras coisas, né? Pessoais, mas isso ocorre de uma forma do respeito, e é muito ruim isso, né, Ale? Porque, como você falou, né, nas eleições de 2018, foi muito forte isso, né, assim, de discussão de amigos e tal, e muitas vezes as pessoas acabam não sabendo
tolerar, né? E eu acho que falta muito isso hoje em dia, né? Da gente ter um pouco mais de bom senso, querer escutar também o próximo, né? Não ter essa agressividade que a gente tem hoje em dia, e discutir política eu acho que é fundamental, né? Não adianta a gente demonizar a política, dizer que ela não presta e tal, né? Porque isso acaba, de uma certa forma, afastando as pessoas. E política a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa, enfim, né? Não tem como a gente fugir disso. Sandro, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, porque até que você tem muito trabalho para fazer, para escrever toda a sua coluna. Você não precisa citar nomes, tá? Mas você já escreveu alguma vez uma coluna e alguém ficou muito bravo e quis te ligar para reclamar? Você já viveu alguma tensão que todo jornalista eventualmente vive, né? Você já publicou uma coluna e pá, já deu que dá aquela repercussão que logo cedo já está tocando o telefone? Já fiz colunas, matérias de ser acordado 6 horas da manhã por conta de alguma informação que é divulgada, né? Isso, infelizmente, faz parte do jogo, né, Ale? Cabe a gente ter o jogo de cintura, né? E torcer e verificar que a gente não cometeu nenhum erro, cometeu nenhum absurdo, né? Porque, óbvio, né? Tem até um determinado fato, assim, que com uma pessoa, até um ex-parlamentar, ele falando: olha, eu não acredito que o jornal da minha cidade, você fez isso comigo. Eu falo: olha, deputado, mas tem alguma inverdade? Eu tenho alguma mentira? Não, não tem, mas eu não imaginava ter isso estampado no jornal da minha cidade. Como é que eu vou me explicar e tal? Eu falo: bom, aí são outros 500, né? Então é difícil, né? Assim, é complicado, mas a gente tem que sempre ser pautado pela ética, ter que ouvir o outro lado, né? Que isso é muito importante, dar oportunidade da pessoa se explicar, até para não ser pega de surpresa diante de alguma informação, né? Mas isso é comum e faz parte da política, né? Porque às vezes você solta uma informação com alguém que é um adversário, a pessoa vai, te elogia, manda WhatsApp, liga, olha, não sei o quê, mas às vezes na semana seguinte pode ocorrer o contrário, né? Então, a gente tem que saber equilibrar as coisas, né? Esse que é o nosso papel, até isso que garante também a credibilidade da coluna, né? Porque se fosse alguma coisa assim tendenciosa, as pessoas nem leriam, nem acompanhariam, né? E isso que dá a satisfação de estar fazendo esse material atualmente. Podcast Litoral Voto a Voto, um bate-papo sobre política com os protagonistas da política, que fazem a política nos mandatos e cobrindo aí, na lida ali, cobrindo sessão da Câmara, sessão da Lesp, tem uma galera que milita lá no Congresso, e a gente tem batido um papo com os amigos que fazem essa cobertura nas cidades, porque é muito legal. Para fechar, juro que é a última, como é que tá a política de Santos, ô Sandro? Conta pra gente, tá tranquilo, paz e amor? Ou tem alguma agitação? Santos está tranquila faz tempo, né? Parece que é o mesmo prefeito que entra que sai, assim, não sei se é uma impressão. Claro que é uma brincadeira, né? Teve Beto, Papa, enfim, mas assim, a gente não vê grandes alterações, assim, né? São nuances as alterações, né, Sandro? Sim, em Santos a coisa é bem tranquila mesmo, né? Uns Assim, 20 anos, né, mais ou menos. sim, Né? sim, são poucas as vezes que a gente vê alguma coisa assim fora da curva, por exemplo, criação do MACEI, né, que é aquela chamada Comissão Especial de Inquérito. Eu acho, salvo engano, a última delas que foi instalada foi no ano de 2011, 2012, quando o prefeito era o Papa, né? Mas ali ocorreu justamente porque houve um desacerto com a base dele, que o prefeito Papa hoje está no PSDB, né? E na época ele era do MDB, e houve uma desavença ali com alguns integrantes da base do partido dele, que tinham a maioria na casa, e aí houve essa oportunidade para se criar essa SEI, que foi até referente a um caso que até deu bastante repercussão na época, que foi uma instalação, o pátio de veículos da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego. Houve alguns furtos ali no local, mas assim, foi apenas um susto, viu, Ale? Também no final das contas, o relatório não apontou nada demais e tal, né? Enfim. Mas em Santos a coisa é bem tranquila, né? Tanto é que a bancada de oposição é bem pequena, né? Hoje, em Santos,
nós temos 21 vereadores e 3, de fato, são oposição ao governo. Então, a coisa é bem tranquila, né? Enfim, Santos é uma cidade que tem as contas equilibradas, não teve nenhum problema de atraso de salários, de exoneração de servidores, né? Como algumas outras prefeituras a gente vê de uma forma, algo mais rotineiro, né? Ao longo dos últimos anos. Então, isso também não gera muita possibilidade de ter uma turbulência maior na gestão, né? Que continue. Em compensação, Guarujá, se bem que Guarujá a última foi calminha, né? Porque Guarujá e Cubatão, em compensação, era fogo no negócio. Cubatão foi turbulenta ainda, a primeira do Ademário, fechando algumas empresas, né? Manifestação na frente da Câmara. Mas Santos realmente, olha, vive tempos de paz política. Não estou dizendo que é eficiência, estou falando paz, né? Brigaiada, CPI, cassação. Eu não lembro de cassação de prefeito em Santos, eu confesso que eu não sei. Deve ter tido na história, né? Se for pesquisar, fala que não, que tem, né? Jornalista dá azar sim, quando sim. crava, né? Não, sempre tem. Tinha um cidadão, quando eu ainda era estudante de jornalismo, às vezes eu acompanhava as sessões da Câmara e tinha um senhor que já até é falecido, chamado Gessen Cavalcante. E toda a sessão ele apresentava o pedido de impeachment do Beto Mansur, do ex-prefeito Beto Mansur, do prefeito Papa, enfim, todo dia ele apresentava um pedido com alguma justificativa, né? Enfim, era aquele cara guerreiro, assim, né? Brasileiro que não desistia nunca, mas nunca foi para frente. As denúncias dele nunca foram acatadas pela Câmara, né? Enfim, até porque não tinha uma base, algo bastante sustentável para sinalizar um impeachment, né, do prefeito, enfim. Mas era uma dessas pessoas que acabaram até entrando para o folclore, assim, da política, né, por ser um cara presente e tal, né. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho, né, da Câmara de Santos, como, por exemplo, o movimento Voto Consciente, né, que fazia aquela avaliação dos vereadores, aí sempre era aquela... Aí os vereadores, quando a gente soltava aquela matéria sobre o relatório, olha que os vereadores propõem muitas leis inconstitucionais, aquela homenagens, aí o pessoal ficava bravo. E a líder do voto consciente era uma senhora, a dona Regina, ela faleceu com 94 anos, até os 92 ela ia diariamente às sessões da Câmara, acompanhava, olha, era um exemplo assim de militância, de persistência por acompanhar a política em loco. Você estava falando eu te perguntei de bronca, e você me devolveu aqui, porque sendo voto consciente, eu tomei umas broncas no rádio, viu? De ler esses rankings aí, nossa, tinha gente que ficava bravo, porque eles colocavam o número de faltas também, né? Quantas vezes que o parlamentar faltou, e tinha umas deputadas de Santos que na época não eram muito assíduas, né? Aff, Maria, mas só faltou me derrubar a antena da rádio que eu trabalhava. Ô, Sandro, queria te agradecer sua generosidade, muito legal bater o papo com você. A gente está começando esse bate-papo de política regional, descascar esse abacaxi, falar sem brigar, ver os pontos de vista, dividir as experiências das cidades com os colegas e com os políticos. Queria agradecer sua generosidade, cara. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Ale, pelo convite e te parabenizar por essa iniciativa, porque eu gosto muito de política, assim, desde quando eu era moleque, da gente falar. Aqui em Santos eu militei numa ONG, num movimento chamado Fórum da Cidadania, que até vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, que era um espaço ali onde você via política na prática, né? Você tinha pessoas nas mais variadas idades, formações, e ali você tinha um respeito mútuo, né? Pessoas muitas vezes com visões totalmente diferentes, mas ali elas estavam em busca de um bem comum, que era a melhoria da cidade de Santos, né? Então, ali foi um pouco do que eu aprendi a política, né? Assim, desse dia a dia, como eu enxergo, né? Não sei se estou certo ou se estou errado, né? Mas eu acho que é muito bom a gente estar discutindo política, né? Enfim, não demonizá-la, né? Porque isso é algo que foi muito ruim para o nosso país, né? A gente está até hoje vivendo as consequências disso, né? De não se discutir, de não fazer um trabalho efetivamente sobre a política, né? Então eu acho que é muito importante esse teu espaço, essa tua iniciativa, Ale. Parabéns. Obrigado.
E que Papai do Céu Yanderu, como a gente fala em Guarani, te dê muita criatividade para escrever esse tantão de colunas aí pro dia, a coluna mais importante, dentre muitas importantes que a gente tem aí nos jornais e portais. Obrigado, tá, Sandro? Um abraço para todo mundo da redação aí. E, ó, o pessoal, os chefes do Sandro, pode aumentar o salário dele, que ele tá trabalhando muito, viu, gente? Se tiver ouvindo o pessoal da diretoria da Tribuna aí. Mandei bem, Sandro. Cavadinha. Isso é bom, isso é bom. Obrigado, tá? Obrigado, Ale. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes aqui do teu podcast. Galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Litoral Voto a Voto, episódios inéditos de segunda a sexta na sua plataforma predileta de áudio e assiste as entrevistas em vídeo aqui na BTV Bertioga. Fiquem com Deus, saúde, paz e bem.